Você faz algum ritual assim antes? Se prende em oração? Se prepara para receber os peregrinos todos os dias de manhã? Ou não? Você acorda e já está pronto? Não é um ritual, é uma experiência com Deus. Eu acordo todos os dias às 3:30 da manhã e entro em oração, uma conexão. Eu escuto Ele, eu não falo, eu escuto Ele. Porque a gente tem tendência de acordar e já pedir, meu Deus, eu quero isso, isso, aquilo. Não, eu escuto Ele. E depois da minha oração finalizada, eu falo, o que nós vamos fazer junto? Então, a minha oração ela começa às 3:30 da manhã. Eu desço 6 horas da manhã lá. Então, das 3:30 até 10 para 6, eu estou em oração, escutando Ele, para saber como proceder lá embaixo. Porque se eu acordar e achar que eu estou pronto, eu chego lá embaixo, o primeiro obstáculo já me derruba. E existe muitos obstáculos, porque o caminho ele é diverso, é para todo mundo, não é só para católico, né? Agora eu estou com uma retórica assim, que a palavra de Deus diz assim, vinde a mim todos vós. Quem sou eu para dizer que fulano e ciclano não é para estar ali? Eu tenho que seguir a palavra, amai-vos uns aos outros. Da mesma medida que você medir será medido, que julgar será julgado. Então, eu tenho essa conexão de manhãzinha com Deus, falo, mas ouço muito Ele e vou ao trabalho. Uau! E isso é muito grandioso, né, Júnior? Que você falou da questão da oração. As pessoas já acordam de manhã assim, assim, assim. Quero isso, isso, isso. E eu tô num ano muito alinhado, assim, com Deus, de fé, de oração. E eu procurei alguns canais na rede social, tem bastante coisa maluca, mas tem bastante coisa boa. E eu tenho algumas páginas que eu sigo de oração, porque eu não sabia orar. Eu não tinha esse conhecimento do como era conversar, que é uma conversa com Deus. Sim. E eu fui atrás um pouco de descobrir sobre isso e todo dia no meu Instagram, pode ser o dia que for, eu posso estar virado uma noite inteira. Às 7:30 da manhã vai estar minha oração postada lá, da pessoa que me guia. E era uma coisa que eu acho que você poderia até compartilhar mais com as pessoas, porque eu acho que assim, serviu muito para mim, me ajudou muito. As pessoas hoje eu acho que elas não sabem orar. Elas não sabem como conversar com Deus, o que realmente importa para você pedir para Deus. Não só do trabalho, não só do dinheiro. Tem muita coisa de saúde, de prosperidade, pelas pessoas ruins que estão do nosso lado. E N situações que a gente pode pedir que vão afetar positivamente na gente ou vão nos ensinar de alguma forma algo bom. E eu acho que seria muito bacana. Você que já é um estudioso dessa parte, a oração acho que ela é muito dependente para as pessoas hoje. Assim, existe alguma oração ou não? Oração é o que fala, como fala. A oração é o que sai do seu coração. É isso. Né? Oração. Eu falo e ajo. Então, a oração é conectar-se. Com o quê? Com o sagrado. Com aquilo que vai nortear o seu dia todo. Não existe uma fórmula. Eu tenho que estar ali numa fórmula. Existem orações, sim, como o Pai Nosso, Ave Maria, várias outras orações. Mas não precisa você saber as orações. Você precisa conhecer Deus. Eu já ouvi de pessoas acharem que não eram dignas de fazer uma oração e conversar com Deus. Eu falei, cara, você não conhece o seu Deus, se você está pensando assim, não é possível. Não existe. Não existe isso. Deus, ele não olha, ele não gosta do pecado, mas ele ama o pecador. Né? Então, não existe dignidade. Né? As próprias orações dizem, né? Dizei uma palavra, mas eu não sou digno que entreis em minha morada. Então, a gente não é digno mesmo, né? Mas Deus, ele nos ama tanto que ele nos dá a oportunidade de encontrá-lo a cada momento. Então, por mais falho que a gente seja durante o dia, no nosso relacionamento, em casa, no trabalho, com filhos, a gente tem um Deus que nos ama e dá oportunidade. Ele não precisa de nós. E esse trecho que você falou é absurdo, porque ele, biblicamente, você vendo esse trecho que você falou, era um romano, sim, falando com Jesus. E ele precisando, e ele não se achava digno que Jesus fosse na casa dele. E é literalmente isso. Comigo, desse mesmo jeito, quando eu quebrei na minha falência, que estava todo perdido na minha vida, e aí eu fui numa igreja uma vez, me convidaram para ir, e aí eu peguei e falei que
cara, é incrível como eu tô vendo as palavras, como vocês falaram, foi a mesma palavra. Eu não sou digno de estar aqui. E aí, enquanto tava tendo todo o louvor, tudo que tava acontecendo, no meio do louvor pararam de louvar e falaram, eu preciso falar para uma pessoa que está aqui, que falou que não era digno de estar aqui, mas Deus te ama e vai ser preparado algo novo para você. Foram com essas palavras. Às vezes a gente está buscando tanto aquilo que vai nos agradar. E Deus, muitas vezes, Ele não vai falar como a gente quer. Ele vai falar como a gente necessita, como a gente está precisando. Não como vai me agradar, é o que a gente está necessitando. Mas Ele vai olhar primeiro a nossa fé. Ele vai olhar onde está a minha fé. Porque às vezes a gente está necessitado de tantas coisas desnecessárias que a gente vai querer ter resposta, ter soluções para os problemas, mas Deus ele vai ver, mas se eu der essa solução agora para ele não vai voltar. Então muitas vezes ele vai nos permitir passar, talvez por um momento desse de quebra, para chegar onde eu estou hoje. Naquele momento de quebra, muitas vezes eu questionava, por que isso comigo? Aí hoje eu consigo ver o para quê. Para que isso aconteceu comigo? Vai ser difícil hoje aqui, hein? Já segurei o choro umas 5 vezes. Vai ser difícil, hein?